Olá, assinantes das Cunhãs! Estamos de volta com mais um episódio extra exclusivo para vocês. E assim, é overdose de Cunhã, porque foi Cunhã na terça-feira, foi Cunhã na quarta-feira, é Cunhã na sexta-feira. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tá com tudo, é um gás assim infinito. Ô, política para não deixar a gente sossegar, né? Claro que a gente está com a Inês Aparecida. Oi, Inês, boa noite, bom dia, boa Oi, tarde. oi, tu falou em dinamismo da política. Se fosse a gente fosse acompanhar o que acontece todo dia aqui no estado e no Brasil, a gente fazia episódio todo santo dia que Deus deu, talvez de manhã e de noite. É porque ninguém pode. Passava o dia aqui conversando. Hoje mesmo, aquela história do que o Cramunhão gastou 2 bilhões, deu 2 bilhões de reais para taxista, para uberista, sem nada, na época da pandemia, né? Porque ele disse que ia ajudar o pessoal de táxi, e era gente que não tinha carteira, gente que não era taxista, gente, tudo, de todo jeito. Por isso que quando você pega um Uber ou pega um táxi, eles são todos apaixonados pelo Bolsonaro. Uma vez aí, recente, eu peguei um Uber, era um táxi, sim, de táxi, era. E o cara morrendo de rir, que tinha cometido uma multa, daquela de bebê, que é 3.000 reais, né? É. Aí, morrendo de rir. Eu digo, como é que a pessoa ri, né? Uma multa dessa. Mas aí eu tinha dinheiro porque você pode não gostar, viu? Mas foi o Bolsonaro que me deu 6.000 reais. Desse jeito aí, né? Dando para todo É, mundo, comprando voto. Isso se é. chama comprar voto. A gente Vale, olha já, o essa meu boa história, a noite, gente já como foi, já foi com raiva. foi quase um descunhando da Inês, mas é Não isso é, aí, inverteu foi tudo. já entregou tudo. É porque eu sou Gandhi. Vocês sabem que eu sou uma pessoa, né? Totalmente Gandhi. Gandhi. Mas quando eu leio uma notícia dessa, eu fico doidinha. Pronto, passou. E aí, né, Eble Rebouças, também tá revoltada desse jeito? Eu não, mulher, eu tô doida para sextar, tô de boa, tô leve. Ei, tu tava falando que teve overdose de cunhá essa semana, tu esqueceu de dizer que ainda tem nós em outro podcast, né? Vida de Jornalista com Inês Aparecida, episódio, um perfil maravilhoso. Quem não ouviu, meu povo, tá perdendo. É riso certo, do início ao fim. Eu ouvi assim, sem brincadeira, eu ouvi 2 vezes. Ah, É ah, muito bom. E realmente teve overdose mesmo, né? 2 episódios na semana, episódio. Não aguento mais vocês. Os ouvintes eu aguento, mas vocês três, né? é mesmo. Ah, Até E ainda vamos parece, passar 4 dias juntos, não é, próxima mulher? semana. até Né? parece. Gente, ó, então, como a gente, de fato, foi overdose, é porque é muita coisa, muita notícia, aconteceu muita coisa no plano nacional, pro plano local, e hoje o episódio extra vai abordar uma questão local que tem implicações nacionais, pode ter implicações nacionais, e que é muito importante, e a gente não tinha tido tempo de parar para falar nada, que foi a cassação pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará, da chapa do PL, Partido Liberal, partido, inclusive, do Cramunhão, que burlou a cota de gênero nessa eleição de 2022. Então, o TRE decidiu caçar a chapa que foi eleita para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. 4 deputados podem perder o mandato, eu digo podem porque ainda vão recorrer e tudo mais. E para explicar direito essa confusão toda, a gente tem uma convidada mega especial, que é uma das advogadas que entraram com essa ação contra o PL, ou seja, nossa heroína total, nossa, a gente já tem que começar agradecendo, que é a Jéssica Teles, que é advogada, professora de Direito Eleitoral, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que é a ABRADEP, e também membro do Grupo Ágora, lá da UFC, e é doutoranda também em Direito pela UFC. Obrigada por estar aqui com a gente, seja muito bem-vinda, e obrigada também pela ação, viu, Jéssica? Obrigada. Muito obrigada. Achei muito massa quando vocês começaram a falar que essa semana teve a overdose de Cunhã. E eu queria primeiro, né, cumprimentar todas vocês, Camila, Inês, Ebre, e todas as demais presentes. Eu sou muito fã do podcast, a começar pelo próprio nome, né? O nome Cunhã é um nome de origem indígena, então representa muito as mulheres mesmo do Brasil, né?
é a mulher do caboclo. Então, falar de participação política da mulher no Brasil é falar da participação política das cunhãs, né? Então, somos todas, né, cunhãs também, e é uma forma da gente pensar até mesmo de descolonizar, né, decolonial, pensar a política a partir, né, do nosso local aqui no mundo, que é o sul, né, o sul do mundo. Então, quando eu falo sul, eu estou falando do hemisfério sul e norte, dentro da geopolítica, né, já que a gente está falando também um pouquinho de geopolítica. Então, eu estou muito feliz mesmo por estar aqui, porque eu sou fã do trabalho de vocês, e para falar de um tema que é sério, né, é um tema político sério, é um tema político relevante, envolve o direito das mulheres, e acho que a gente vai conseguir fazer isso, assim, com muita leveza, se conhecendo, né, no meio de um quase sextou, né, mas vai ser muito legal. Peço desculpa antecipadamente, eu já até tinha falado para vocês se eu tossi um pouco, a minha voz estiver um pouco rouca, porque eu estou me recuperando de uma virose. E eu acho que vale lembrar, né, o que aconteceu essa semana. Então, foi na terça-feira, o TRE julgou procedente, então, esse pedido de cassação da chapa do PL por fraude à cota de gênero, e são 4 deputados que foram eleitos pela chapa e que podem perder o mandato, que é o Caramelo, né, o Carmelo Neto, Alcides Fernandes, que é o pai do Caneco, a Marta Gonçalves e a doutora Silvana. Oh, meu Deus, né? Marta Gonçalves é a mulher do prefeito do Eusébio e mãe do prefeito do Aquiraz. Isso. Bom que se lembre. Aí, Jéssica, eu acho que você podia começar falando como é que surgiu essa constatação de que a chapa do PL tinha fraudado a cota de gênero e que poderia isso gerar uma ação na Justiça Eleitoral. Certo. A história dessa ação ela é muito interessante, porque quem viu a notícia foi a própria Adelita, né? A Adelita Monteiro hoje ela é secretária da Juventude do Estado do Ceará, foi candidata, né, a deputada federal, e eu fiz a campanha da Adelita, assim como eu fiz a campanha do PSOL ano passado, nas eleições de 2022. E eu lembro que eu trabalhando em um caso, né, também envolvendo a campanha do PSOL, e eu recebo a notícia da Adelita no G1, uma notícia do G1. Ela disse: Jéssica, o que é isso? Isso é fraude à cota de gênero? Alguma coisa que a gente possa fazer? Isso é muita violação à mulher na política. E aí eu vi a notícia e eu não acreditei. Eu disse: caramba, como assim, né? É muito óbvio a fraude. Assim, quando algo é muito óbvio, a gente fica até com medo, né? E o que acontece? O G1 divulgou, né, que uma suposta candidata, ela foi ao TRE e ela prestou uma declaração à Justiça Eleitoral e ela disse: olha, eu não sou candidata. Gente, desculpa, é que é uma casa com criança. Sem problema. Não vai ter barulho de criança Tem até. nada, não. E o que acontece? Ela Que não era candidata. Ela estava registrada ela não era como candidata. Isso, que não era candidata, que não tinha participado da convenção, que tinha se filiado, mas que não tinha autorizado o partido a registrá-la, né? E isso aconteceu lá no TRE, os servidores a receberam, fizeram a certidão e lançaram nos autos do processo do registro de candidatura, né? E quando nós temos o processo eleitoral, o que acontece, né? O partido, ele tem um monopólio dos registros de candidaturas aqui no Brasil, né? Somente ele pode pedir o registro. E ele faz 2 pedidos. Ele faz o pedido do partido político, que é o demonstrativo de registro de atos partidários, que a gente chama de DRAP, e depois que ele pede o registro do partido, demonstra que o partido está regular, né, ele diz assim: olha, está aqui o meu demonstrativo de registro de atos partidários, eu estou todo regular. Por conta disso, eu quero pedir o registro de candidatura dessas pessoas, certo? Então, nós temos sempre 2 registros em paralelo, né? 2 processos em paralelo correndo para cada candidato. 3, né? Porque envolve depois a prestação de contas. E aí, na época, a Justiça Eleitoral recebeu essa declaração, a servidora, né, fez a certidão e encaminhou para o juiz que estava julgando o registro dessa candidata, né? E aí ele pegou e intimou o partido para o partido apresentar os documentos comprobatórios desse pedido, que era a ata de convenção assinada, o registro de candidatura, que cada pessoa que se candidata, ela tem que autorizar o partido a registrá-la, né, ela tem que fazer um requerimento,
e o partido ficou silente. E, enquanto isso, a mídia divulgou, né? E a Adelita começou a conversar comigo. Inclusive, gostaria de deixar um abraço para a Adelita, a cliente mais maravilhosa que Ó, a existe. gente estende o abraço também e o cheiro para a Adelita. É muito, muito gente Porque ela fina. foi muito corajosa, muito corajosa. Ela, que é a idealizadora, ela teve a força política, ela defendeu o direito da mulher, ela não ganhava nada com isso. Ela não ganhou nada com isso, né? Ela era candidata a deputada federal, então ela queria realmente denunciar uma prática de uma fraude que chegou até ela. E se abriu uma investigação, né? Se abre uma investigação, e essa investigação foi aberta. Aí eu disse, Adelita, vamos esperar o partido se manifestar, né? Porque o partido vai se manifestar, foi aberto o prazo para o partido se manifestar. Quando a gente tiver mais ou menos esclarecido o que aconteceu, a gente analisa se é o caso de entrar ou não com a ação. E a gente esperando o partido se manifestar, e o partido perdeu o prazo, não falou nada. Falou nada. E aí veio a decisão judicial. A decisão judicial foi pelo não conhecimento do registro da candidata, pela falta de consentimento. Então, nem foi deferido, nem foi indeferido, foi não como se nem tivesse conhecido, existido. nem existido. Uhum. E aí o partido ficou com um problema no quantitativo, né? Porque como ele tinha lançado... Jéssica, isso tudo foi durante a eleição, é isso? Isso foi no durante a final de campanha. agosto, entre o dia 15 de agosto e o dia 2 de setembro. Tudo isso aconteceu entre 15 e 11, né? O partido pediu o registro dia 11 de agosto. E aí isso aconteceu até o dia 2 de setembro, né? Quando foi o dia que a gente entrou com a ação. E aí, sem explicações, né? E as coisas começaram a ficar esquisitas. E, poxa, o partido não explicou, o partido precisa, né, dar uma explicação para a Justiça Eleitoral, porque ele está fora dos quantitativos. Houve até um equívoco, porque o registro do partido foi deferido, e depois o Ministério Público entrou com um agravo, dizendo assim, olha, não pode ser deferido o registro. Está faltando mulher. O partido não cumpriu a cota, porque essa mulher aqui desistiu. Essa mulher aqui, desculpa, desistiu não, apaguem, né? Não é isso. Sim. A mulher não tem candidatura, né? Sim. Não tem candidatura. Estou falando de desistência, mas essa palavra foi errada, né? Depois eles tiram do contexto e vão falar que eu mesma disse que ela desistiu. Não, sim. Né? Jéssica, então, é porque, só para também, a gente quer meio leigo, né? Os partidos têm que ter 30% das candidaturas de mulheres. Né? Isso. Isso é obrigatório, não pode ter menos, tem que ter mais, né? Tem que ter mais. O que acontece? Em termos de direito, nós temos um bloco de proteção normativa à participação política da mulher. Ele começa ali nos tratados e convenções internacionais, tanto que vários outros países já adotaram até cotas de assento, né? E desde a década de 90, o Brasil vem nessa discussão, as cotas surgiram em 95 como cotas para mulheres, hoje é cota por gênero, né? Inclusive abraçando também aí a questão das mulheres e dos homens trans a partir da sua identificação. E a partir de 2009, a legislação, né, tornou obrigatório esse preenchimento. Então, da quantidade de vagas que o partido lança, né, ele tem que manter sempre o percentual de 30% a 70% no mínimo para o gênero minoritário. E ele tem que lançar candidaturas viáveis. Porque como o partido ele tem o monopólio da candidatura, somente o partido pode registrar, então com todos os poderes também vem responsabilidade, a legislação ela colocou para o partido uma função sociopolítica de promover a participação política da mulher. Ele tem essa função. Então, partido, se você tem um monopólio do registro de candidatura, se você é o canal entre as mulheres que participam da política informal, que são a maioria das pessoas que participam da política informal, movimentos sociais e política de bairro, enfim, são as mulheres, se você é o canal para elas entrarem na política formal, onde elas são subrepresentadas, onde tem uma taxa de 15% aí de representatividade, o Brasil está nos piores rankings mundial, então, partido, a função é sua, você vai ter que promover e lançar candidaturas viáveis. Só que desde que se tornou obrigatório, vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos sim. Só que desde que se tornou obrigatório, o que os partidos passaram a fazer? Se eu quero lançar tal quantidade de candidatos, né, de acordo com a legislação, de acordo com o número estabelecido pela legislação, e eu preciso manter o percentual de gênero, eu vou começar a lançar mulheres só por lançar. Né, que aí começou a se falar nas candidaturas laranjas e tal, e começou a surgir isso. Em 2018, nós tivemos um auge nesse problema, né, e em 2020 começaram a vir as cassações, porque até o instrumento processual
a ser utilizado para fazer esse tipo de investigação não estava muito bem definido. Isso ficou definido somente de 2015 para frente, em um caso de São João de Freitas, no Piauí. São João é São José de Freitas, e ficou definido que é a ação de investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação de mandato eletivo. Eu sei que são termos muito técnicos, né? Mas até o instrumento processual para denunciar essa fraude nem se pensava em qual seria. E aí houve toda essa discussão no âmbito do TSE, e através de um voto, né, tanto da ministra Luciana Lócio como do ministro Henrique Neves, passou a se sedimentar isso, e a partir de 2018 ficou batido, né, que a fraude à cota de gênero, ela deve ser investigada tanto pela ação de investigação judicial eleitoral, e essa investigação pode acontecer no dia seguinte ao pedido de registro, que é dia 16 de agosto, ou a ação de impugnação de mandato eletivo, que aí o prazo é no final do processo eleitoral, depois da diplomação. Então, todo esse processo eleitoral ele é coberto, né? Porque às vezes a fraude pode surgir no início, como foi o caso, ela pode vir depois das eleições, ela pode ir surgindo no decorrer do... Então, nunca é fácil detectar, né? Então, o acesso à justiça para se denunciar esse tipo de irregularidades aumentou. Foi uma mulher que era uma candidatura fraudada ou foram duas? Aqui, no caso do Sim, PL, sim. bom, né, a gente denunciou na época, pela ação da Adelita, uma candidata, certo? Uma candidata. Só que depois das eleições, os dados públicos e notórios mostraram várias outras com aquele perfil, Foi. né, que o TSE e o próprio TRE do Ceará, em sua sólida, coerente, íntegra e vasta jurisprudência, né, já falava de baixa votação, não Eu prestação de recebi votos, uma ausência informação aqui dos meus informantes, que ele foi pesquisar, ele disse que duas candidatas, essas aí, só laranja, do PL, sequer votaram nessa Nelas eleição. mesmas, né? Isso. Aí, quando a gente entrou com essa ação, né, e aí o partido não apresentou as atas, o partido não apresentou o registro de candidatura assinado, não conseguiu fazer prova de que a Andréia tinha realmente, que a tese do partido era de que ela tinha pedido a candidatura verbalmente, né, mas não teve uma testemunha que dissesse isso, não tinha um print do WhatsApp, né, eu até sempre brinco, olha aí, Adelita, a gente na campanha do PSOL, a gente atendia todos os candidatos, todas as candidatas, tinha um grupo do WhatsApp, então, se ela era candidata, onde é que estão essas provas, né? E não tinha nada. Até que depois da audiência que teve, aí eu vou lhe responder, tá, Inês? O Ministério Público perguntou novamente onde estavam os documentos, o presidente do partido não soube responder, ou seja, o documento poderia ter lido ali, né? Eles disseram que ela estava na convenção, né? Disseram que ela tinha autorizado e tal, e os documentos não apareceram. E aí o Ministério Público instaurou um procedimento administrativo, e nesse processo administrativo, que o Ministério Público instaurou, ele foi atrás de investigar, certo? Ele descobriu mais duas candidatas que não sabiam. Então, além da primeira, duas outras candidatas disseram que nem sabiam que eram candidatas. E, claro, mulheres absolutamente fragilizadas, mulheres simples, né, assim, com medo do partido, assim, a gente está falando de poder, a gente está falando de muitos votos. Então, é natural que essas pessoas se sintam acuadas, né, é natural que elas se sintam com medo. Mas elas foram lá no Ministério Público e falaram, né, que não sabiam que eram candidatas, que elas fizeram, inclusive, eram ativistas políticas de uma outra candidatura, né, da União Civil. Caramba! Jéssica, isso me parece ser um agravante, ou não? Porque uma coisa é você ter as candidaturas laranjas, o que já está errado, né? Bota mulheres aí só para cumprir a cota, elas ganham ali 10 votos, 12 votos, às vezes até menos. E outra coisa é você botar gente que nem deu consentimento e o partido também disputar a eleição sem atingir a cota obrigatória. Isso é visto pela justiça como um agravante? O fato delas sequer terem sido consultadas na hora de botar o nome delas? Não, porque agravante, a gente usa essa palavra, Camila, Ebele, desculpa, no crime, certo? A gente está falando de ilícito eleitoral, então não é um agravante do ponto de vista criminal, eu entendi o que você quis falar, mas no meu olhar, e essa tese a gente defendeu e explicou muito bem, isso torna a fraude ainda mais grave, porque a legislação fala, considerando a gravidade das circunstâncias. Então, o fato de as mulheres sequer
terem ciência de que elas tinham sido registradas, inclusive as fotos eram das campanhas passadas, porque elas disseram em audiência que tinham sido candidatas, mas em 2020. Então, as fotos eram de 2020, a foto da André era de 2018, quando ela foi candidata pelo PSL. Os documentos antigos eram documentos que são retirados do processo de candidatura das eleições passadas. O famoso cambalacho, né? Fizeram. Bom, e isso é o que eu estou falando dentro do que eu argumentei, demonstrei e provei no processo, certo? Né? Existe o contraditório, eu sempre ressalto aqui, mas eu estou aqui para apresentar a minha tese, que foi referendada pela maioria do TRE, e explicar por quê, né? Eu entendo que a decisão foi justa. Então, o que aconteceu? Aí, o Ministério Público ouviu essas mulheres, entrou com uma outra ação, porque as ações podem ser concorrentes, então o Ministério Público entrou com outra ação. Depois, a Federação Brasil da Esperança, junto com os deputados, entraram com uma outra ação, todas para investigar a mesma fraude, né? E o Ministério Público ainda entrou com uma quarta ação, que é a ação de impugnação de mandato eletivo, para poder fortalecer ainda mais a persecução. Então, nós ficamos com 4 ações, né, correndo conjuntamente. A primeira ação ficou, inclusive, suspensa, e aí foi remarcada uma nova audiência, a audiência aconteceu no dia 27 de abril. Coincidentemente, o partido, quando teve essas novas ações, ele apareceu com a ata, né? A ata apareceu, habemus ata, né? Eu até brincava, disse, olha, habemus ata. E nessa ata não tinha, de fato, a assinatura da Andréia. Não vou falar de detalhes sobre a ata nesse momento, porque o processo corre em segredo de justiça, isso não foi debate no julgamento público, certo? Esse detalhe da ata. Né, teve a audiência. Na audiência de instrução, e aí eu falo isso porque foi falado no julgamento, né, o que eu posso vir falar aqui é sobre o que foi dito publicamente na sessão de julgamento, que a única testemunha que a defesa levou, né, que o partido levou e tal, os candidatos, foi o candidato para o qual as 2 candidatas trabalharam, foram ativistas, e ele disse, não, elas foram minhas ativistas, elas fizeram dobradinha comigo. Aí eu até perguntei, certo, mas tem material de campanha? Porque dobradinha é quando a gente faz uma dobradinha para potencializar as candidaturas. Então, eu só vejo dobradinha com material de campanha. Assim, se eu estiver enganada, se existe algum outro tipo de dobradinha, eu queria entender. E aí, ele, inclusive, na própria audiência, ele disse, não, elas foram minhas ativistas, inclusive, elas estão na minha prestação de contas como ativistas, né? Aí eu não sabia se eu ficava mais preocupada porque a fraude estava ficando ainda mais configurada, ou se eu não... Eu teve um momento que eu disse, gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque as coisas estão ficando cada vez piores. A defesa estava virando uma acusação. As coisas estão ficando cada vez piores, assim, só sou eu que estou percebendo isso, assim, né, mas tudo bem, sigamos, né, sigamos. Jéssica, deixa eu aproveitar outra questão, porque tem a questão do dinheiro, né? Além de ter a obrigatoriedade de cotas, os partidos acabam tendo que repassar um valor para as candidaturas das mulheres, né? Para as candidatas. E tem alguma questão relacionada ao dinheiro também nessa história? Tem, mas não de forma direta, porque o que leva à cassação hoje é a fraude no registro de candidaturas. Certo. Porque quando se frauda esse tipo de sistema de cotas das candidaturas, se está cometendo um crime contra a justiça eleitoral, contra o processo eleitoral, uma fraude ao processo. Você está dando informações que não existem, que não são reais, tanto que ela é uma fraude na origem. E aí eu quero explicar muito sobre o que é essa fraude na origem, para a gente entender que a cassação dos mandatos, ela independe da participação dos candidatos. Porque o mandato não é do candidato eleito, é do partido. Se o partido frauda, ele perde o direito de ter representação no Congresso. Então, assim, eu até vejo alguns candidatos, lamento muito pelos candidatos que estão perdendo o mandato, assim, como advogada, lamento, mas eles estão elegendo um inimigo que não é o inimigo real, né? Não foi os inimigos que eles elegeram não foram lá fraudar o registro de candidatura, né? Eu acho que o inimigo está do lado deles, mas tudo bem. Jéssica, você lamenta, a gente não lamenta. Se o Caramelo perdeu o mandato. A doutora Silvana. Doutora Silvana. Eu posso falar de um ato de sororidade que me surpreendeu. Eu posso falar de um ato de sororidade que me surpreendeu?
A Adelita não pôde ir para esse último julgamento, ela foi no primeiro, e quem foi no segundo foi a Silvana. E eu achei muito legal, porque ela começou a conversar comigo, acho que ela nem sabia que eu era advogada da Adelita, aí brincaram assim com ela. Doutora Silvana, essa é a advogada que está querendo lhe caçar. Ela disse, mas ela está só fazendo o trabalho dela. Ela é uma princesa. Ela ainda, eu acho, eu Tu não confia não, mulher, ela é falsa. eu até brinquei, eu disse, gente, isso foi solidariedade real, né? É falsa. Enfim, como é, Mas nem não confia, né? Mas tudo bem. Mas eu concordo com a Jéssica, porque assim, a gente, obviamente, todo mundo sabe a nossa opinião sobre o Caramelo, sobre o pai do Caneco, sobre todo mundo, mas não Eles deixa de foram ser eleitos. traumático, foram muito bem votados e representam uma parcela da população. Estão justamente pagando por uma fraude, porque isso tudo é descrito em lei. Fraudou, você tem esse tipo de penalidade e tudo mais, e como Jéssica disse, eles estão se voltando contra o inimigo errado, a culpa é do partido deles. Agora, não deixa de ser traumático, ruim, os eleitores, né, perdem uma representação, infelizmente. Mas assim, é óbvio que eu também não acho bonito eles, não. Só lamento mesmo. Apesar da gente não concordar, apesar da gente não partilhar das mesmas ideias, mas é uma perda de representatividade mesmo, mas a culpa é de quem, né? Assim, vamos investigar melhor as causas e as concausas. Mas eu lamento, inclusive, eu falo isso com muita segurança e tranquilidade, que uma mulher como a deputada Silvana perca o mandato. Eu não vou entrar nem no mérito da Marta, porque a Marta é esposa do dirigente partidário, né? Ela entrou nesse processo eleitoral inelegível, ela se tornou elegível mediante uma medida liminar para suspender a prestação das contas inelegíveis. Então, eu não sei até que ponto, assim, aí se eu falo que é público, mas respeito o mandato das mulheres e respeito também a própria figura da Marta, mas eu não sei até que ponto ela também não sabia, mas isso não ficou provado no processo, eu não vou entrar nesse mérito. Mas em relação à deputada Silvana, que estava correndo para outro lado, fazendo a campanha dela de outra forma, assim, eu lamento que mulheres percam o mandato. Uma das críticas que eu vi, nós vamos ver diminuir a representatividade? Vamos. Isso é só mais uma prova de que o partido faz vítimas diretas e indiretas. Diretas e indiretas. Diretas foram as... Não sei nem se é indireta, ele fez vítimas. Ele vitimizou as mulheres das quais, né, ele roubou os dados, porque isso é uma violação de dados, e eu coloquei isso na petição, violou a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? O partido violou a Lei Geral de Proteção de Dados. E os candidatos que perderam o mandato, por exemplo, a doutora Silvana, no caso, o próprio Carmelo, o pastor, eles não sabiam disso? Não ficou provado, não ficou comprovado, e não foi objeto de discussão que nenhum desses candidatos sabiam. Não tem prova que eles sabiam. E isso é irrelevante, Inês, porque o que a legislação fala, certo? Que o mandato é do partido, e quem obteve o partido mediante prática de fraude, seja praticando a fraude ou sendo beneficiário dela, perde o mandato. Então, eles foram beneficiários de uma fraude. Exatamente. Como eles, outros já foram caçados. Eu sei que eles foram... Eu queria saber se antes, durante o processo, eles sabiam que havia isso. Eles convivem dentro do partido, eles acompanham esse processo de registro de candidatura. Será que eles sabiam e pensavam, deixa, isso não vai ser... Não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada. Eu não sei dizer. Nesse sentido que eu estou perguntando, se eles sabiam... Não foi provado, né? Isso. Não foi provado, não foi nem debatido. Nem objeto. Isso. Porque isso realmente não está em discussão, né? Porque se eles sabiam ou não, o fato é que houve a fraude. Porque a investigação ela é contra o partido, mas ela também é uma investigação contra as pessoas físicas, né? Contra o dirigente. E acaba que eles entram na ação por uma questão técnica, que é chamada de litisconsórcio passivo necessário, né? Os candidatos, principalmente quem tem mandato, eles entram na ação por uma questão técnica, tanto que as mulheres, né, não a Andréia, porque o registro dela não foi conhecido, mas as outras mulheres, elas também eram réis, mas elas são réis por uma questão técnica, elas são vítimas. E elas estavam com medo da ação, elas estavam com medo de ser punidas, de serem... Ficou isso muito claro na audiência, e até o Ministério Público falou, olha, fiquem tranquilas, esse processo, vocês são réis por uma questão técnica, mas vocês são vítimas. Elas foram corajosas também, né? Foi surpreendente, eu não esperava.
Eu não esperava que uma delas fosse falar isso em juízo, assim, porque eu imagino a pressão, né, que ela deve estar passando. Tanto que a outra candidata apresentou um atestado, né? Ela não foi, ela nem é obrigada a ir, nenhum réu é obrigado a ir para audiência, né? E as provas estavam bem contundentes, né? E assim como o PL, gente, não é a primeira vez que a Justiça Eleitoral caça um partido por fraude à cota de gênero. Quantas cassações já aconteceram desde 2018? De 2020 para cá, várias. Mulheres mais votadas de seus municípios, eu cito aqui Alto Santo, né? Cito vários outros municípios foram cassadas, e todo mundo foi cassado, independentemente de ter participado ou não. E essa Mas discussão... tinha alcançado algum partido grande como o PL, esse tipo de decisão? Porque a impressão que dá é que o PL estava se resguardando nessa imagem, nessa estrutura, não, partido do ex-presidente da República, elegeu uma bancada gigantesca no Congresso Nacional, ou seja, realmente tem um peso muito grande na eleição no Brasil todo, mesmo não sendo um grande partido aqui no Ceará, mas é muito forte, né? Então, mas já tinha atingido? Eu não sei bem o que o PL estava pensando, mas assim, PDT já perdeu o mandato, eu citei Alto Santo, PDT perdeu, Tá. PSD perdeu, né? Eu acho que PSB também já perdeu, vários, gente, são vários. De 2020 para cá, vários partidos. E essas decisões pela cassação, elas se mantêm até a última instância ou, em geral, os recursos conseguem reverter? Porque o que eu estou vendo, eu não sei se vocês têm a mesma impressão, eu estou achando que a justiça está botando quente, assim, está com sangue no olho para punir esse tipo de fraude, a cota de gênero. O que é que a gente tem, assim, de realidade? Os mandatos são perdidos e ficam perdidos mesmo, ou o pessoal acaba revertendo? Pronto, o que nós temos aqui no TRE, certo, do Ceará, a Justiça Eleitoral do Ceará, nós temos uma experiência de eleições municipais, né? Essa é a primeira experiência de eleição estadual. Então, a eleição municipal, o julgamento, ele começa no juiz de primeiro grau. Então, o juiz dá uma decisão, vai para o TRE. Eu não fiz essa análise de dados, né, em termos de jurimetria, estatística, se tem mais cassações ou menos cassações, mas tem muita cassação, certo? E geralmente essas cassações feitas pelo TRE se mantêm no TSE. Por quê? Às vezes o TRE julga até improcedente, como foi o caso de Itaiçaba, e muda lá para considerar procedente. Porque o TSE hoje tem uma jurisprudência muito mais rigorosa em termos de fraude à cota de gênero do que os regionais, né? Isso não é só o TRE como o do Ceará, mas outros regionais. Então, a jurisprudência hoje do TSE é muito mais rígida e intolerante com a fraude, né? Dispensa dolo, dispensa conciliação, né? Concílios fraudes, né? Ou seja, um grupo de pessoas ali tramando, dispensa tudo. Teve fraude ao sistema, não importa quem praticou, se foi o dirigente 1, dirigente 2, o presidente, o secretário, teve fraude, ficou comprovada a fraude, perde o direito de participar do processo eleitoral, logo perde a representatividade. Quantas mulheres vereadoras foram cassadas e perderam seus mandatos porque o partido fraudou? Aqui no Ceará, várias mulheres. Então, a jurisprudência é muito mais rígida, certo? Lá no TSE. É claro que cada caso é um caso, né? Esse caso vai chegar lá no TSE e lá vão ser rediscutidos, né? Diferente das eleições de 2020, né? Que tinha a decisão do juiz de primeiro grau, e quando chegava no TRE, a gente já cassava, né? Já saía do cargo, né? E já tinha a retotalização dos votos e a assunção, mudança de composição na Câmara. Como essa eleição ela foi estadual e foi o primeiro julgamento, os candidatos têm o direito de permanecer no cargo. Então, como eles têm o direito de permanecer no cargo, eles vão, porque foi o primeiro julgamento, não é o segundo, né? Eles vão recorrer para o TSE, e quando o TSE decidir, né, eles perdem ou não, a depender da decisão. Eu acredito muito, né, que o TSE, mantendo a integridade, a coerência de suas decisões, como tem sido feito, a decisão vai ser mantida, e talvez com um quórum muito melhor de
votação, tá? É o Xandão, gente. Assim, o pessoal treme na base. Ainda tá lá o Xandão e, de fato, como você falou, tá tendo um rigor, né, em algumas medidas que, enfim, só assim, né, para a coisa mudar mesmo, porque, assim, normalizar essa coisa do laranjal das mulheres, né, de gênero, para preencher cota e para roubar os recursos eleitorais dessas candidatas. Isso é um absurdo, isso é o fim da picada. Então, não pode normalizar isso, tem que parar, é péssimo. Mas, assim, vai lá, a chapa perde, deixa de poder ser deputado e tal, mas é isso, ou tem a punição, ou se mantém o desrespeito à lei, a lei é para ninguém, não vale de nada. Tem dois argumentos que eu trouxe. Jéssica falou, com licença, você falou assim, muitas mulheres vereadoras perderam o mandato, por quê? Por causa da fraude. Porque o partido praticava a fraude e elas também eram caçadas. E é interessante, Inês, por que eu estou dizendo isso? Né? Porque aí eu estou falando das vítimas que o partido faz. Sejam as filiadas, que foram objetos, né, candidaturas laranjas, sejam as mulheres eleitas. Porque quando o partido frauda, ele prejudica tanto a mulher que foi eleita, como prejudica a mulher que ele fraudou. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem, dentro das narrativas, né, que surgem do processo, de que o processo é uma mania de perseguição, que estão querendo destruir e tal, e não, o processo teve uma origem muito técnica. Eu sou testemunha desse processo. Como esse processo nasceu? Ele nasceu de uma candidata que foi na Justiça Eleitoral. O G1 divulgou a minha cliente, que não tem interesse nenhum na chapa estadual, ninguém sabia nem quem ia ser eleito ou não. Vamos entrar com a ação, a gente esperou o partido se manifestar, não se manifestou, não, tá, tem alguma coisa errada, vamos entrar. Não é praxe entrar antes das eleições, não é praxe, mas a lei nos dá esse direito, e a fraude está muito escancarada. Em vez da gente descobrir depois da eleição, a gente já descobriu aqui. Né? E aí as outras ações muito bem elaboradas, as ações que se seguiram, tanto a do Ministério Público como da Federação, né? Inclusive destaca aqui a atuação dos outros advogados também, doutor Samuel, que era o membro do Ministério Público, o André Xerez, que foi o advogado também da Federação. Então, assim, as ações se complementaram muito, né? Elas fecharam, porque quando a gente entrou com a ação, assim, as outras candidaturas a gente não sabia ainda, né? Por isso que é uma investigação. E é interessante as narrativas que surgem depois, né? Surge de tudo, né? Surge de tudo por quê? Porque a ideia é lacrar nas redes sociais e não enfrentar a verdade. Primeira premissa falsa e equivocada. Ah, mas vai caçar mandato de mulher? A ação afirmativa que a gente está querendo defender vai fazer um efeito contrário? Não estou entendendo. Pois é isso mesmo. Porque a ação não é sobre o mandato de duas mulheres, é sobre a mulher na política. E enquanto o partido não for punido com a falta, né, de representatividade, essa ação não vai ser respeitada, essa ação afirmativa. Como eu sempre digo, lamento pelas mulheres que perderam seus mandatos. Então, vai ser uma oportunidade para que todo mundo, mulher ou homem, que deseje se candidatar, busquem se filiar e se candidatar por partidos que não fraudem a cota de gênero. E é interessante porque o voto da ministra Carmen Lúcia na ADI, que bateu o martelo e disse, caça todo mundo, né? Ela disse, olha, vai caçar porque a chapa é una. É indivisível, a chapa é na origem. Antes de se saberem quem são os eleitos, a fraude já existia. A gente não tem como salvar 1 ou 2 mandatos, porque não tem como cingir a chapa. Eu mesma, em 2019, quando esse caso estava lá no TSE, a gente mandou uma carta pelo Grupo Agro aos ministros do TSE pedindo a preservação dos mandatos das mulheres, e foi negado. Não, nós não podemos manter o mandato das mulheres, porque a chapa é una, porque se a gente mantém de uma mulher, a gente abre para poder começar outros, né, acordos, outras questões, a gente não vai conseguir combater a fraude de gênero se a gente não for muito claro e assertivo em caçar, não é nem caçar os mandatos, a gente fala em cassação porque é o que a lei fala, mas o partido, ele perde o direito de participar do processo, e como consequência se caça os mandatos dos eleitos. Né? Como então, se assim, não tivesse eleito, né? Como se não tivesse eleito porque estava irregular. Estava irregular, não podia participar.
Estava irregular, não podia participar. Se a gente tira as candidaturas da balança, as candidaturas que foram consideradas fraudulentas, né? Ele não tinha o percentual. Porque quando a Andréia, eu sempre digo isso, olha, quando a Andréia foi lá e disse que não era candidata, o partido ele tinha duas opções. Ele podia tirar um homem e readequar o percentual de gênero, mas ele não, ele lançou outra mulher, que é fraude também, e a gente defendeu isso. Eu defendo isso, está no processo, defendo isso, o voto Vista considerou, inclusive, que era uma fraude, tirou quase 500 votos. Ok, não é sobre voto, o voto é da legenda. Mas ela entrou com um mês de campanha, sem prestação, com R$ 3.500 de prestação de contas, nenhuma campanha em rede social, nenhuma campanha física, não apresentou, na defesa dela, ela não apresentou nada. Então, assim, o artigo 13º da lei ali foi usado para encobrir a fraude, isso ficou muito claro, muito claro. E só enxerga quem não quer. Foi uma fraude atrás de outra, então. Mas, enfim, mas isso também é questão de argumento jurídico, tá? Assim, eu estou aqui num ambiente muito descontraído, estou adorando, mas eu sempre tenho que ressalvar, né, que eu sigo o devido processo legal, né, respeito os votos divergentes, tenho muito respeito pelo TRE e pelos membros que o compõem, mas eu estou aqui para defender a minha tese e tenho tentado fazer isso de forma leve, mas ao mesmo tempo também bem coerente e firme, né? Tem que ser. Jéssica, você que entende do assunto, e eu concordo com você no que a gente lamenta, pode até lamentar a perda de mandatos, não no caso específico desses 4, mas em outros estados, sabe lá? Mas esse negócio de fraude é um negócio que vem há muito tempo. Você que é estudioso do assunto sabe. Ou seja, se você não fizer uma medida assim, digamos, drástica, que pode parecer drástica, não vai ajeitar nunca. Não inibe, né? Não inibe. Porque o que tinha de fraude aqui, acho que tu não era nem nascido, já tinha fraude. Em questão de registro, de tudo. Para a questão de dinheiro, principalmente quando os partidos tiverem essa direito a ter dinheiro, tudo. Anteriormente também. Quantas e quantas pessoas não foram candidatas? Isso aí eu conheci. Muitas pessoas candidatas que não era tipo laranja, mas pelo menos as pobres sabiam, os homens sabiam, para trabalhar para o candidato que tem chance. Sim. Muitos partidos fizeram isso. Aí a gente entra porque fulano pede o mandato, era representativo, foi voto de 50 mil eleitores e tal. Mas se não cortar o mal pela raiz, Deus o tenha, J. Oliveira. Ninguém... Lembrou do J. Oliveira. Sabe o que eu lembrei? Sem ser dessas coisas, nessa questão de fraude de não ser candidato, mas eu lembrei de uma outra fraude que elegeu o Ciro Gomes, prefeito. Ele não era filiado em Fortaleza, ele fez uma... não tinha eleição em Fortaleza, ele não tinha voto de eleição em Fortaleza. Não tinha título em Fortaleza e se candidatou por Fortaleza. E passou. E era uma época que a Justiça Eleitoral deixava tudo. E eu acho que se criou uma cultura no país achando que sempre qualquer fraude está tudo bem. Dá certo, dá certo. E agora a coisa está mudando. Isso é interessante. E só para lembrar... Pode falar, Emily. Não, e só para lembrar uma lembrança, a primeira crise do governo Bolsonaro, 2019, foi a crise das candidaturas laranjas do PSL, vocês lembram, né? Envolvendo o Bebiano caiu, que era ministro do que Deus o tenha, caiu, e foi por causa de fraude, eu nem me lembro, eu vou até dar uma pesquisada aqui para saber o desfecho, não sei se teve... Não teve grandes coisas, não. Acho que não deu em nada. Nessa época aí não deu nada, não. Acho que foi... O Luciano Bivar, que era presidente do PSL na época, que comandou o Laranjal lá, continuou sendo poderosão, se afastou, né? Ele e o Bolsonaro romperam e tudo, mas não deu em nada. Gente, assim, a fraude, ela acompanha o processo eleitoral brasileiro há muito tempo. A própria existência da Justiça Eleitoral, ela foi um acordo ali em 1930, 1932, para tentar moralizar o processo eleitoral que antes ficava ali na República do Café com Leite, né? Então, a fraude, ela é algo muito característico da nossa estrutura eleitoral brasileira, né? Então, fraude nas as cédulas, por isso nós temos hoje a urna eletrônica, fraude no uso de dinheiro, corrupção, caixa 2, e a legislação ela vem tentando regular isso.
Mas é o que aconteceu. Duas questões estão sobrepostas. Uma política de Estado, né, do Brasil para promover a participação política da mulher, que veio, né, de uma forma muito nobre, mas que quando ela chegou aqui no Brasil, começou a irradiar, encontrou uma infraestrutura eleitoral totalmente impermeável e que disse assim, pode vir, né, pode vir, que a gente já sabe muito bem como vai lidar com ela, a gente vai fraudar, a gente não vai cumprir, a gente vai fraudar, como a gente sempre fez por várias outras coisas, então eu enxergo dessa forma. E aí as coisas foram começando a ficar piores, né, 95, 97, mudança de legislação, até que em 2009 veio, não, partido, você não pode, não, você deve, não é mais uma questão de poder, é uma prerrogativa do partido, não, é um dever. É um dever, partido, porque você tem o monopólio das candidaturas, nós não temos candidaturas avulsas. Então, as mulheres precisam do partido para entrar na política formal. O partido, você vai reservar as candidaturas, você vai fomentar através de destinação de recursos, isso veio em 2018, né, tempo de rádio, de TV, e algumas coisas que vieram evoluindo, né, de 2009 para cá, mas sobretudo de 2018 para cá, principalmente com esse instrumento processual, que antes ficava impune. Então, o instrumento processual começou a se adotar o cabimento de instrumentos antigos, para investigar uma nova feição da fraude, porque o poder ele não muda, ele é o mesmo, ele só muda a feição, ora é econômico, político, é do partido, é dos meios de comunicação, é religioso, né? Mas a estrutura, o poder, ele é um camaleão, né? Então, assim, essa narrativa dos mandatos das mulheres, ela não subsiste, certo, a própria lógica do direito, porque o direito já barra, né? A chapa é una, a fraude é do partido, né, o partido ele não pode manter mandatos porque ele fraudou, né, há uma diminuição, lamentamos, isso é o custo, é a externalidade muito negativa, mas de se pensar numa política maior, que é a proteção de todas as mulheres. Nós vamos manter os mandatos das mulheres, 2 mulheres foram eleitas, é verdade, mas elas foram eleitas de forma, por exemplo, antirrepublicana. Só 2 mulheres, quais? Uma delas é a esposa de quem? Isso é discutido na ação também, né? Uma das candidatas queria ser candidata. Não vou falar o nome dela porque eu não tenho autorização, porque o processo está em segredo de justiça. Ela queria ser candidata, o partido disse, não, seu registro foi indeferido. Substituiu logo no dia seguinte ou no mesmo dia. E ela impugnou a substituição. Ela não pode fazer isso. Realmente a lei não dá essa previsão. O partido nem ligou para ela, para dizer, olha, eu vou substituir e tal, o seu registro está indeferido. O partido só disse, não, vou substituir porque está colocando em risco a fraude. Então, assim, quais candidaturas que o partido realmente desejou investir? Isso fere a isonomia, né? Manter os 2 mandatos de 2 mulheres, ok, mas e as outras? Senão a gente vai ficar mantendo o mandato das mulheres a esse pretexto, mas o republicanismo sendo ofendido, a isonomia sendo ofendida, porque as cotas, elas são para promover a igualdade, né, em termos de raça, classe, né, se a gente pega o perfil das 2 candidatas que foram no Ministério Público, a gente percebe a hipossuficiência política. Jéssica, e o Acilon no meio disso tudo? Porque ele tinha uma história de que ele poderia ficar inelegível também, porque ele é o presidente do PL no Ceará, né? E ele escapou disso, dessa punição, pelo menos nesse primeiro momento. Mas ele vai ser, de algum modo, responsabilizado? A gente, de forma coerente, né? De forma coerente, a gente pediu a nulidade do DRAP, a cassação dos diplomas e a inelegibilidade de quem fez o registro. Quem fez o registro foi ele. Poderia ter sido outra pessoa e tal, mas foi ele que registrou. Foi ele que foi intimado para prestar esclarecimentos no processo da Andréia e ficou omisso. Ele é o dirigente partidário. As decisões passam por ele. Então, de forma coerente, nós pedimos a inelegibilidade. TRE entendeu que não, né? Por maioria entendeu que não era o caso de aplicar a inelegibilidade. Isso vai ser levado para o TSE e vamos ver o que o TSE vai decidir. Outra narrativa equivocada. Porque não foi declarada a inelegibilidade do Acilon, é mais uma prova de que a cassação não procede. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jéssica, mas qual o argumento de não tornar inelegível alguém que assinou, né, que registrou uma falsa candidatura? O que é que a justiça argumentou?
E apesar dele ter registrado, não tem provas de que ele sabia que aquelas Ah, candidatas não teriam dado autorização. entendi. Aí isso já entra em outra dimensão da qual, assim, no momento eu não tenho como explicar, certo? Porque está em processo, está em segredo de justiça, mas a justificativa seria essa. Aí essa questão vai ser levada para o TSE analisar, e o Entendi. TSE vai decidir ou não. Se As quem questões registra, locais é que pesam nessas horas também. O Acilon é o Acilon, é como diz a Inês, é o dono ali da região leste. Litoral leste. É. Então, é uma figura muito importante também. Aí, talvez no superior, ele tenha menos condições de se livrar desse negócio. Vamos ver, né? a questão da inelegibilidade é outra narrativa que não cola. Né, eu vi o vídeo, né? A prova de que a fraude não existiu porque ele está inelegível. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Repito, uma coisa Tem não tem não, nada a ver com outra. tem Então, não, de jeito esse nenhum. podcast vai chegar na bolha certa, né? Então, a bolha certa já sabe que não tem mesmo, mas eu só reforço. Não, é só para a gente Falar em entender bolha melhor. certa, essa discussão toda, esses esclarecimentos, esses argumentos, está chegando para a bolha que não é certa? Está chegando? Porque eu acho que não, que o que está sendo vendido é a narrativa de que é vingança, né? Porque eles tratam disso muito bem, né? Eu acho muito engraçado quando eu vejo esses vídeos, que eu digo assim, meu Deus, de onde foi que tiraram isso? Assim, dos mesmos criadores de A Terra é Plana, as urnas não funcionam, né? Vamos inventar aqui que essa ação surgiu, né? Eu vi a ação na É o que resta para a eu narrativa sei o deles. contexto, eu participei de todas as audiências, não tem nada a ver. Assim, eu rio, né? Assim, só me cabe fazer rir, né? Porque É o discurso que eles vão mobilizar, né, Jéssica? É o que resta a lacrar eles. nas redes sociais. Dizer que a vingança, eles estão preocupados, estão desesperados. E promover a desinformação, assim, por isso que eu fiquei Claro. feliz de estar aqui, né? Porque, assim, é legal ter essa oportunidade de falar, né, de expor, de explicar como isso surgiu, né, enfim, de mostrar que é a técnica, né? Eu lembro bem, assim, eu lá com a Adelita, a gente, meu Deus, a técnica tá boa, Jéssica, mas isso o TRE vai decidir. Eu disse, gente, ele tem vários precedentes, já decidiu por muito menos. Eu confio na tese, né? Eu confio na tese. Mas a gente sabia que ia ter muita força política, a gente sabia, né? E a Adelita foi muito forte, em nenhum momento ela titubeou, em nenhum momento ela ficou com medo, né? Nada. É uma das mulheres mais fortes que eu conheci. Não sei se outra mulher candidata teria essa coragem, certo? Muito Né? massa Então, ela foi saber disso. muito íntegra, muito forte, muito Jéssica, corajosa. a gente quer te agradecer imensamente, viu? Acho que o papo foi muito bom, foi muito esclarecedor. Realmente a gente é importante parar para a gente entender melhor um fenômeno desses, até porque às vezes a gente fica descrente, né? Isso aí não vai dar em nada, a gente, né? Mas Falaram no fim, muito isso, pois é. falaram muito isso. E falaram assim, nossa, a tese é muito ruim e tal. Eu disse, mas como, gente? Mas como? Assim, a gente ficava triste e tal, e depois a gente viu a justiça acontecer, a justiça foi realmente feita, apesar de tudo, certo? Não posso dar maiores detalhes também, mas está tudo no processo. É o que eu sempre dizia para os juízes quando a gente ia conversar com eles, a verdade está no processo. A verdade está no processo, então tranquilo, vida que segue. Parabéns aí novamente pela ação e tudo, e por estar à frente desse tipo de iniciativa que é importante para a gente buscar realmente efetivar uma democracia muito mais acessível, muito mais igualitária e plural de verdade, respeitando as leis, respeitando as regras, fazendo com que os partidos mudem essa postura idiota, que eles realmente invistam nas candidaturas femininas de verdade. Porque, enfim, temos o direito de participar da política. As mulheres têm que estar na política, elas têm que ser estar representadas e serem representantes ali dentro. Então, Camila, só para concluir, eu sei que a gente está acabando, mas assim, esse julgamento é sobre e para as mulheres do futuro, é sobre a vida e a experiência partidária das mulheres do futuro, porque as do presente, elas já estão subalternizadas, elas já são sim instrumentalizadas. Com certeza. Pois obrigada demais, viu? Eu agradeço, estou super feliz. Foi uma aula, Jéssica. Adorei. Agora, só um detalhe, hoje só tem mulheres aqui.
Hoje Você foi. vê. A gravação. Hoje, Hoje a gravação tem foi só meninas, mulherada. reparou? Foi. Só Total. poucas meninas, mas só meninas. Pois, tá falando das cunhãs, são as cunhanzetes? Como é que eu posso me identificar? Cunhanzete, Zé Cunhanzete. e os meninos da Curumim. Massa, show. Pois eu vou desligar aqui. Valeu, gente. Ó, fica aqui pra gente fazer aquele print. Nossa foto. É.